Você já quis ter o poder de acender o desejo de uma mulher com apenas uma frase? Já imaginou ela te olhando diferente, completamente cativada, só porque você disse as palavras certas, do jeito certo? Prepare-se, porque hoje eu vou te revelar 3 frases que ativam os gatilhos mais profundos da mente feminina. Antes de qualquer frase ser lançada como uma flecha certeira, você precisa entender o terreno onde está pisando. Porque conquistar uma mulher não é como seguir um manual com etapas óbvias, e sim como decifrar um código invisível, o código do desejo feminino. E aqui vai uma verdade que muitos ignoram. Mulheres não se apaixonam pelo que você mostra, mas pelo que elas sentem quando estão perto de você. O jogo é emocional, simbólico e quase sempre inconsciente. E só vence quem entende como esse sistema funciona de verdade. A mulher, ao contrário do que muitos pensam, não se atrai por simples beleza física ou gestos exagerados de afeto. O que acende o interesse dela é um conjunto invisível de sinais que despertam sensações específicas: curiosidade, admiração, segurança emocional e até um leve desconforto. Sim, isso mesmo, um leve desconforto controlado que a tira do piloto automático. O cérebro humano foi moldado por milhões de anos para evitar o tédio, e o feminino, em especial, é atraído por estímulos que misturam segurança com imprevisibilidade. Você precisa ser a tempestade dentro do abrigo. Robert Greene explica isso de forma magistral quando fala sobre o mistério estratégico. Segundo ele, o desejo cresce na ausência de informações completas. A mulher não quer o homem que se despe totalmente em palavras. Ela deseja o que é revelado aos poucos, como uma história que se desenrola página por página. Jordan Peterson complementa isso ao afirmar que o valor de um homem é, muitas vezes, medido pelo respeito que ele impõe nos outros, e não por sua necessidade de agradar. Em outras palavras, o homem que valida pouco, mas observa muito, se torna raro. E tudo que é raro desperta obsessão. E é exatamente por isso que certas frases funcionam como pólvora. Elas não têm poder por serem frases bonitas ou bem formuladas, mas porque são ditas por um homem que já entendeu o jogo. Quando você fala a frase certa, no momento certo, com a intenção emocional correta, você ativa arquétipos profundos dentro da mente dela. Carl Jung chamaria isso de tocar no inconsciente coletivo. Imagens e símbolos universais que vivem dentro de todos nós. Quando você diz algo que conecta com a sensação de ser única, de ser desejada por alguém que não é facilmente impressionável, você mexe com os alicerces emocionais dela. O segredo está em combinar 2 extremos: clareza e ambiguidade. Ser claro na sua presença, mas ambíguo nas suas intenções. Ser direto no olhar, mas sutil nas palavras. Ser firme na postura, mas flexível na conversa. É esse paradoxo que confunde e encanta. É isso que transforma um homem comum em alguém impossível de ignorar. O desejo não nasce no conforto. Ele floresce no atrito, na surpresa, no jogo de luz e sombra. E você, se quiser jogar no nível dos que dominam, precisa aprender a provocar isso com poucas palavras, mas com toda a sua essência. E agora que você entende o campo de batalha, psicológico, emocional e simbólico, é hora de usar as armas certas, porque a frase certa, na boca do homem certo, é uma chave que abre portas que muitos nem sabiam que existiam. Vamos à primeira delas. Vamos direto ao ponto. Você chega perto, olha nos olhos dela com aquela firmeza controlada e diz: "Você tem esse jeito de..." E eu aposto que quase ninguém tem coragem de te dizer isso. Pausa. Silêncio. Ela sorri. Ou desvia o olhar, ou pergunta: "O quê?" E nesse instante, você virou o jogo. Essa frase funciona como uma chave psicológica que abre 2 portas ao mesmo tempo: a da curiosidade e a do desejo disfarçado. Ela ativa a mente feminina de forma que poucos homens entendem, porque o que você está dizendo no fundo é: "Eu te vejo, mas de um jeito que ninguém mais vê." E ainda joga o desafio no ar. Duvido que alguém teve peito de te dizer isso. É como plantar uma pergunta dentro da cabeça dela que só você pode responder. E adivinha,
O cérebro humano não suporta uma pergunta sem resposta. Daniel Kahneman, Prêmio Nobel de Economia e especialista em psicologia cognitiva, fala sobre como o sistema rápido do cérebro, aquele que reage sem pensar, é ativado por estímulos emocionais inesperados. Essa frase é um gatilho desse tipo, mas aqui vem a mágica. Você não entrega tudo. Não explica qual é o jeito dela que você percebeu. Você deixa no ar, porque no momento em que você explica demais, você perde o poder. O que excita uma mulher não é a informação, é o espaço para imaginar. Ao deixar o jeito sem definição, você faz com que ela comece a pensar sobre o que afinal você percebeu. Isso a faz olhar para si mesma pelos seus olhos, e isso é altamente viciante. A mente feminina é extremamente sensível ao que é simbólico, emocional, não dito. A ambiguidade controlada que você cria ali é como jogar uma isca com um perfume irresistível. Ela sente, mas não consegue decifrar. E isso aprende. Mas cuidado, essa frase não funciona se dita por um homem inseguro. A base dela é o status comportamental. Você precisa parecer alguém que já teve acesso a muitos perfis femininos, que não se impressiona facilmente, que sabe o que está fazendo. A entonação precisa ser baixa, calma, quase como se fosse um segredo compartilhado. Se parecer uma cantada barata, o efeito se perde. Mas se vier com aquele tom de quem não está buscando aprovação, ela vai se dobrar internamente. Porque o feminino reage a homens que conseguem observar sem idolatrar. E tem mais. Ao dizer quase ninguém tem coragem de te dizer isso, você toca em algo essencial, a carência invisível. Por mais que ela seja bonita, elogiada, desejada, muitas mulheres não se sentem realmente vistas. Recebem elogios genéricos, rasos, previsíveis. E quando você joga a carta da coragem, insinua que existe uma verdade profunda sobre ela que está oculta, que os outros homens têm medo de reconhecer. Isso te coloca no papel do observador corajoso, do homem que fala o que sente, mas sem bajular. Um homem que poderia dizer mais, mas escolhe não dizer. Isso cria tensão, tensão emocional, tensão psicológica, tensão sexual. E no jogo da sedução, tensão é tudo. Ela é o que mantém o olhar, o que prolonga a conversa, o que abre espaço para a conexão emocional. Sem tensão, o desejo morre. E essa frase, dita do jeito certo, na hora certa, é um disparo de tensão. Ela abre um ciclo emocional que ela mesma vai querer fechar. Você não está apenas jogando palavras no ar. Está usando linguagem como uma arma sutil, mas devastadora. A cada frase como essa, você mostra que não é um homem comum. E esse é o primeiro passo para que ela também não reaja de forma comum. Agora, se você achou isso poderoso, espere até ouvir a próxima, porque é nela que você realmente começa a brincar com os limites do desejo. Mas antes de continuarmos, eu sei que este vídeo está te impactando, mas se você quer um conteúdo ainda mais completo, quer dominar a mente feminina e o jogo da atração, criar uma presença que elas desejam, conquistar o poder de ser inesquecível e assumir o controle das suas relações com as mulheres, então presta atenção. O livro digital exclusivo do canal está oficialmente disponível. A Psicologia da Sedução revela estratégias que eu nunca pude mostrar nos vídeos. O link está no primeiro comentário fixado. A Psicologia da Sedução é para quem realmente quer ser, além da média. Você olha para ela, o clima já está carregado, os olhos se encontram com mais tempo do que o normal. Então você solta, sem pressa, com um leve sorriso nos lábios. Se eu te beijar agora, vai ser problema. E eu odeio problemas. Essa frase é um veneno doce, um convite disfarçado de recuo, um avanço travestido de limite. E isso, meu irmão, é o tipo de coisa que embaralha a cabeça de uma mulher no melhor dos sentidos. Aqui, você não está apenas flertando, você está jogando com as forças mais primitivas do desejo: o proibido, o risco, a antecipação. Sigmund Freud já falava disso. O desejo nasce, muitas vezes, justamente onde está o limite. E é exatamente por isso que essa frase é tão eficaz.
Ela oferece o beijo, mas ao mesmo tempo o nega. Ela flerta com a transgressão, mas com classe. A mente feminina, especialmente em momentos de tensão emocional, responde de forma intensa a qualquer estímulo que envolva ambiguidade. George Lakoff, especialista em moldura mental, explica que o modo como você enquadra uma ideia muda completamente o modo como ela é interpretada. Ao dizer que beijá-la seria um problema, você não está rejeitando. Você está elevando o valor da situação. Você está sugerindo que o que está prestes a acontecer tem um peso, uma consequência, uma intensidade que vai além do comum. Isso é diferente de dizer, eu quero te beijar. Isso qualquer idiota fala. Você está dizendo, isso seria perigoso, porque seria bom demais. E acredite, isso acende algo nela que nenhum elogio direto é capaz de acender. Mas essa frase não funciona isolada. Ela é o ápice de um clima que você precisa construir antes. Precisa haver um olhar mais demorado, uma aproximação sutil, uma troca de energia. Porque senão ela vira apenas uma tentativa forçada de parecer ousado. Só funciona se você parecer, de fato, alguém que tem autocontrole, que sente o impulso, mas sabe controlá-lo. A sedução não está no beijo em si, mas no momento antes dele. A tensão é o que vende o desejo. E quando você mostra que tem poder sobre o próprio desejo, você se coloca em um patamar acima dos homens, que são regidos pelo impulso. Essa frase também testa a mulher de forma indireta. Ela pode rir, pode desafiar, pode se aproximar ainda mais. E tudo isso te dá pistas sobre o quanto ela está emocionalmente envolvida. Ela é uma forma elegante de escalar a tensão sem ser vulgar. Você não está pedindo permissão, mas também não está ultrapassando os limites. Está mostrando que sabe o que está acontecendo ali, que sente a química, mas também domina o próprio território. A psicologia feminina responde fortemente à energia masculina de contenção. Não confunda com frieza, é contenção emocional. É como uma represa que mostra sua força justamente por segurar o fluxo. E essa frase é o símbolo disso. Uma pequena rachadura na parede emocional que deixa escapar só o suficiente para que ela imagine o que viria depois. O mistério do que poderia acontecer é mais excitante do que o que de fato acontece. É nessa hora que ela começa a te ver como alguém diferente. Porque você não se entrega fácil, você insinua. Você domina o tempo do jogo e quando domina o tempo, domina tudo. E enquanto ela ainda estiver pensando se aquele beijo seria mesmo um problema, você já está 2 jogadas à frente. E se você achou essa provocação poderosa, espere até ouvir a próxima frase. Porque a próxima não apenas ativa o desejo, ela planta uma dúvida emocional que pode fazer ela pensar em você por dias. Vamos lá? Ela já está envolvida. O clima foi construído com maestria, mas você não entrega o jogo. Ao contrário, você o inverte. Encara com um olhar firme, confiante e solta com um tom quase provocativo. Eu percebi algo em você que ninguém mais parece notar. E nesse momento algo muda. Ela pode sorrir de leve, pode ficar séria, pode até disfarçar como se não fosse nada. Mas dentro dela, essa frase ressoa como um trovão. Porque o que você acabou de fazer não é um elogio qualquer. É um ataque direto ao coração do desejo feminino mais profundo. Ser compreendida de verdade. A mulher que você deseja conquistar, por mais bonita, por mais desejada, por mais elogiada que seja, carrega dentro de si uma constante sensação de invisibilidade. Os homens olham, desejam, comentam, mas raramente enxergam. E você, ao dizer isso, assume o papel daquele que vê além da máscara, além do corpo, além da performance social. Essa frase mexe com o que os psicólogos chamam de validação seletiva. Robert Cialdini, psicólogo autor do best-seller As Armas da Percussão, explica que quanto mais raro é o reconhecimento, mais valor ele tem. Se você diz a ela que enxerga algo que ninguém mais viu, está criando um vínculo emocional exclusivo, como se você tivesse descoberto um segredo. E mais, você não revela qual é esse algo. Você solta a frase e deixa o mistério no ar. A mente dela vai buscar desesperadamente entender o que você quis dizer. Isso gera fascínio.
cria conexão e desperta nela uma vontade irresistível de manter contato com você só para descobrir a resposta. Mas existe um detalhe ainda mais poderoso escondido nessa frase: o poder simbólico da visão seletiva masculina. Carl Jung dizia que o arquétipo do observador, aquele que vê o que os outros ignoram, é um dos mais fortes na psique feminina, porque ele representa proteção, percepção, sabedoria, e quando você se posiciona dessa forma, com uma frase aparentemente simples, está acionando esse arquétipo. Você se torna, aos olhos dela, o homem que pode guiá-la, desvendá-la, moldá-la emocionalmente. Isso gera um nível de atração que vai além da lógica. É psicológico, instintivo, ancestral. Só que, mais uma vez, essa frase exige presença. Ela não funciona dita no automático, nem com um sorriso de moleque inseguro. Ela precisa ser lançada com aquela energia que diz: eu realmente vi algo em você. E aqui está o jogo. Mesmo que você ainda não saiba exatamente o que é, você pode encontrar algo, um gesto, um olhar, uma escolha de palavras, e usá-lo como base. Porque não é sobre a precisão da observação, é sobre o efeito que ela causa. É sobre fazer com que ela se veja pelos seus olhos e goste do que vê. Ao dizer isso, você planta uma dúvida sedutora. O que exatamente ele viu em mim? Essa dúvida é como um espinho mental que ela vai carregar por horas, talvez dias, porque você não se limitou a desejá-la. Você insinuou que existe algo nela que vai além do óbvio. Algo que só você teve sensibilidade para perceber. E esse tipo de percepção é raro. Muito raro. Raro o suficiente para fazer uma mulher pensar em você mesmo quando não está ao seu lado. É aí que você entra em um território onde poucos homens conseguem chegar, o da sedução emocional profunda. Se você chegou até aqui, já percebeu. Essas 3 frases não são apenas palavras bonitas. São ferramentas de alta precisão psicológica. São códigos verbais que acessam emoções profundas. Mas entenda uma coisa com clareza. O poder dessas frases não está apenas no que é dito, está no homem que as diz. Porque um guerreiro sem disciplina é só mais um com espada. E você não quer ser só mais um. Você quer dominar o jogo invisível que acontece em cada conversa, em cada troca de olhar, em cada silêncio carregado de intenção. Essas frases funcionam porque são entregues por um homem que compreende o valor do mistério, do autocontrole, da tensão e da escassez. Um homem que não se vende fácil, que se conhece, se respeita e entende como funciona a mente feminina. Esse é o verdadeiro diferencial. Não adianta repetir palavras se você não transmite energia, postura e confiança. O jogo da sedução é como uma dança silenciosa, onde quem lidera com firmeza, com calma e com charme sempre dita o ritmo. E é isso que a gente constrói aqui juntos. Você faz parte de um grupo de homens que não aceitam viver na média. Homens que querem mais inteligência emocional, mais estratégia, mais poder sobre si mesmos e sobre a forma como impactam o mundo ao redor. Aqui, a gente não está atrás de fórmulas mágicas ou truques baratos. Nós buscamos excelência, clareza mental, domínio próprio. A missão do Além da Média é essa: formar uma irmandade de homens que pensam, sentem e agem com estratégia, com elegância e com força. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, se abriu seus olhos ou te deu vantagem nesse jogo que poucos sabem jogar, agora é sua vez de retribuir. Deixe seu like. Ele mostra para o algoritmo que esse tipo de conteúdo precisa chegar em mais homens. Comenta aqui embaixo qual dessas frases você já usou ou pretende usar. A sua experiência pode inspirar outros irmãos da comunidade. E claro, se inscreve agora no canal. A cada vídeo, a gente sobe um nível. E se você quer estar um passo à frente dos outros, você precisa estar com a gente. E mais, se você quer fazer parte da elite, dos que não só assistem, mas vivem essa transformação, torne-se um membro do canal. Seu nome vai aparecer nas telas finais dos vídeos como símbolo de que você está construindo algo maior. Uma comunidade real de homens comprometidos com sua evolução. Juntos,
Estamos criando um exército silencioso de estrategistas sociais. Um movimento de homens que entendem o jogo da vida, das relações, do poder e da mente. Porque no fim não é sobre frases, é sobre identidade. É sobre quem você se torna ao aprender, aplicar e viver tudo isso. Esse é o caminho dos que vão além. Dos que não se contentam com o que é dado, mas vão atrás do que é conquistado. Você é um deles?